Olá, tudo bem com você? Desde já desejo que Deus abençoe o seu lar, a sua casa e a sua família. Eu quero continuar falando sobre pontos impactantes sobre a atitude. Tenho falado sobre atitude e sobre todos os fatores que impactam a nossa atitude no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. E hoje eu quero falar sobre escolhas. As escolhas moldam a nossa vida, molda também quem somos, molda a nossa atitude. Você pode escolher fazer faculdade, como não fazer faculdade. Você pode escolher com quem você se casa. Você pode escolher o carro que você vai comprar, a cor do carro, o modelo do carro. Você pode escolher o trabalho que você quer desempenhar um dia. Você pode escolher, enfim, várias situações na sua vida. E essas situações que você escolher vão moldar quem você é, a sua estrutura ao longo da vida, o seu contexto de vida. Então, entenda que a escolha ela é também fator imprescindível sobre a nossa atitude. Escolhemos, e quando escolhemos isso dentro do campo das ideias aqui dentro de nós, escolhemos, e quando escolhemos nós tomamos a ação de ir e de fazer. Lembra que eu falei de Davi? Davi, ele chegou no campo de batalha, quando ele viu o gigante Golias afrontando a nação de Israel, o exército do Deus vivo. Ninguém mandou ele para a batalha, não. Não tem nenhum versículo bíblico lá no livro de 1 Samuel, por volta do capítulo 16, 17, que vai dizer que alguém mandou Davi enfrentar o gigante. Não, ele escolheu, ele propôs em seu coração a enfrentar aquele gigante na certeza que Deus estava com ele. Quando dentro dele ele fez essa escolha, ele tomou a atitude de falar com o rei, e o rei falou: então vá, que Deus te abençoe e te guarde, e ele vence o gigante. É uma escolha dele. Aquela escolha promoveu a vida de Davi, promoveu ele como rei, promoveu ele como um dos grandes guerreiros da nação de Israel, e posteriormente como o segundo rei da nação de Israel. Enfim, eu gostaria de trazer um exemplo também de um homem de Viana, perdão, o nome é Viena, né? Um homem austríaco. Esse homem se chama Victor Frank, melhor dizendo. Enfim, esse homem viveu aí na capital da Áustria, cresceu na capital da Áustria, e ele aos 25 anos se formou em psiquiatria, se tornou um psiquiatra. E, passados anos, estourou a Segunda Guerra Mundial, os alemães invadem a Áustria e, por causa disso, em decorrência disso, ele também é levado para os campos de concentração. Inclusive, ele passou pelo campo de concentração de Auschwitz, que foi um dos campos de concentração mais aterradores da história da Segunda Guerra Mundial. Agora, interessante é que ele viu muitas pessoas morrerem, muitos colegas morrerem ao longo desses anos nos campos de concentração, mas ele escolheu ter esperança e acreditar que um dia ele poderia sair daquela situação. A Segunda Guerra Mundial acaba e ele milagrosamente sobrevive à Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto e aí todas as situações aterradoras que se viveram naquele lugar. Ele faz doutorado, conclui seu doutorado, ele palestra ao longo de vários anos, melhor dizendo, ele palestra em mais de 200 países. Perdão, estou equivocado. Os pontos importantes são: ele palestra em mais de 200 universidades ao longo dos 5 continentes que o nosso planeta tem. Ele recebe 29 títulos de doutor honorário. Ele recebe também, ele escreve mais de 150 livros que são traduzidos em mais de 15 idiomas. Enfim, ele desenvolveu estudos sobre, né, o poder da escolha, o poder ainda da emoção, da esperança dentro da psiquiatria. Ele fez com que as pessoas conseguissem enxergar esperança em meio às adversidades da vida dentro dos seus estudos, dentro da própria neurologia. Enfim, a escolha dele de ter esperança fez com que ele conseguisse atravessar todo aquele holocausto, todos aqueles momentos terríveis durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. Trazendo para a palavra de Deus, falando sobre escolhas, a Bíblia diz que Deus disse para a nação de Israel através dos seus profetas o seguinte: eis que coloco diante de vós o caminho da bênção e da maldição. Da bênção, se escolher me servir, buscar minha presença, obedecer os mandamentos, mas da maldição, se for de outra forma. Olha só que interessante. Deus, ele não obriga ninguém a nada, ele não obriga ninguém a servir a ele. Nesse contexto entra o fator do livre-arbítrio. A Bíblia não diz declaradamente o nome livre-arbítrio, mas foi um nome cunhado pelo ser humano para poder expressar a liberdade que Deus dá ao homem de servir a ele, de escolher o que quer.
E servir a Deus também é uma escolha. Então, que nós possamos escolher o melhor, servir ao Senhor, andar na presença dele, obedecer a palavra dele e poder colocar ele em nossas vidas diante das nossas escolhas para que nós possamos ser bem-sucedidos. Porque quando o homem escolhe de outra maneira, não servir a Deus, não buscar a Deus, abandonar, virar as costas para o seu Senhor, o mal vem sobre a vida dele, mas não como um castigo divino, mas pela própria escolha do ser humano em viver distante de Deus e da legalidade para que o inimigo de sua alma o influencie. Então que nós possamos buscar servir a Deus em todo o tempo, andar na presença dele, fazer a vontade dele, para quê? Para que as nossas escolhas sejam pautadas dentro do querer de Deus também, dentro da vontade de Deus, nós possamos ser muito bem-sucedidos. E eu quero aqui desde já agradecer você, pedir a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho e também deixe o seu like. Eu vou ficar muito feliz se você puder nos dar esse apoio, dar essa força para o nosso canal crescer e compartilhar também com seus amigos. Espero que as suas escolhas sejam sempre pontuadas na inspiração divina para que você seja sempre bem-sucedido. Um forte abraço para você e para toda a sua família.